A extrema-direita israelense, ela não tem nada de especial em relação às demais extremas-direitas do mundo. Ela é igualmente violenta, ela é igualmente xenófoba, A extrema-direita, ela é meio que parecida? Ela é... Vocês veem parecida em... Olha, essa lógica de que, na verdade, você está numa guerra infinita, numa guerra contínua, numa guerra que não pode parar, porque a guerra é o que justifica a existência da extremadireita. A ideia de que a sociedade está infinitamente em guerra. Certo? Quer dizer, de fato, você tem toda a razão. Ela é um elemento constituinte. Aqui a gente teve... faço parte da Comissão Arnes. A Comissão Arnes entrou no Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro exatamente por genocídio indígena. E se a gente considerar, por exemplo, a atuação... E o que deu? O processo foi aceito. A gente entrou como curia, habeas curia, como é que é? Amicus curia, exatamente. O que é? Assim, que é quando você amigo da corte. Ah, tá. Ao pé da letra, é uma expressão em latim. Outras instituições entraram, a gente entrou junto e o processo foi aceito. Então o processo está correndo. Da corte que eu digo penal. Claro. Mas assim, além dos Yanomami, se a gente pensar a atuação do Estado brasileiro na forma das polícias e do que chama de guerras drogas, a gente pode ver o parâmetro da guerra civil aqui dentro, né? A gente pode ver o apartheid aqui dentro. A maneira como a polícia age de maneira distinta na periferia, nas favelas e no bairro rico. Ou seja, a gente não precisa ir à Palestina para ver essa realidade aqui, embora a Palestina espelhe isso, né? Então, eu digo isso porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa coisa, todos somos solidários, todos somos Gaza nesse sentido, né? E quem melhor formulou essa ideia que Gaza está vivendo foi uma judia, que é a Hannah Arendt, num livro curto dela, que ela escreveu para um jornal chamado Menorá, que chama Nós, os Refugiados. E veja, a formulação dela ali era sobre a comunidade judaica, mas hoje, se você ler, serve para diversas comunidades. Entendi. Cujo destino é se tornar um refugiado das guerras civis e étnicas, de guerras como a de Gaza, quer dizer, o ataque de Israel a Gaza, os deslocamentos de populações inteiras por causa de mudanças climáticas. Não, e é bom lembrar da Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt foi quem acusou o líder, o fundador do partido do Netanyahu, que é o Likud, de terrorista. Ah, é? Menahem Begin. Ela falou, ele era um terrorista, porque de fato eles participaram... Que época foi isso? Foi década de 40. Você pode encontrar, ela faz uma carta junto com o Albert Einstein, sai no New York Times, uma carta famosa. Né? Não, eu acho um dado importante. Eu acho assim, toda época tem um fenômeno que é um fenômeno que divide águas, né? Eu acho que realmente essa questão de Gaza é um fenômeno divisor de águas da nossa época, porque a gente está vendo uma espécie de laboratório de dessensibilização social. Porque a questão não é só a violência, a brutalidade, né? Mas a brutalidade e a violência que você vê todos os dias. Você abre o teu Instagram, tá lá, 30 pessoas foram mortas procurando comida. Né? Você abre, aí você vai no seu Facebook, você vai toda hora. Isso é feito de uma maneira tal. O que saiu hoje sobre Netanyahu em relação a Gaza? Vocês leram? Enquanto ele busca, não li não, mas enquanto ele busca... Olha que coisa interessante, a minha monografia de conclusão do meu curso de jornalismo foi sobre a desumanização e a dessensibilização e a desumanização das populações pretas, ou quase brancas, empretecidas, pelas páginas de polícia dos jornais impressos. Ou seja, as páginas de polícia dos jornais impressos, que hoje existe muito pouco, mas eram páginas que era como se fosse um programa do Datena impresso. É um programa que cobre a criminalidade e a delinquência da pobreza, que transforma as pessoas pretas, moradoras das periferias, em inimigas internas e que justifica toda sorte de violência contra elas. Então veja, o que está acontecendo em Gaza já acontece dentro do nosso território, com os nossos. Claro que Gaza virou... Mas aqui de uma forma coordenada ou... De uma maneira coordenada, se você perceber. Queremos isso tomar... foi de hoje, ele quer tomar o controle total de Gaza. Ele já não disfarça mais, né? Já não disfarça mais. Mas aqui, como você estava falando, dos jornais... Já fazem isso com as populações. Esses programas da tarde, policiais... Por que, por exemplo, nunca se respeitou o direito à privacidade, à imagem de pessoas pobres que são expostas antes de serem julgadas em programas de televisão vespertinos ou nas páginas de polícia? Os ricos são preservados, cobrem o rosto. A menina saiu com uma sacola, né, com uma bolsa na cabeça, que ela roubava... Ou, por exemplo, a menina Nardoni, por exemplo, moveu o país. O assassinato da menina Nardoni, porque era uma menina branca. Quantas meninas da idade dela, preta, são mortas de maneira horrível no nosso país? Então essa dessensibilização... Da Suzane? Não, a menina Nardoni, aquela criança que os pais mataram. Porque também, né, a Suzane foi um fato fora da curva e ainda assim, veja também
No caso dela, ela era assassina. Eu tô falando dos casos em que a vida dos brancos, a vida dessa Valem gente mais, vale muito mais. entendi. Então, essa lógica não é uma lógica que se inaugura com Gaza. Na verdade, Gaza se conecta com uma coisa que já está em países em desenvolvimento, ou a periferia do mundo, digamos. Então, talvez a nossa O que solidariedade... aconteceu em Timor-Leste. Ou em 92, o genocídio em Ruanda. Sim. Quer dizer, a África subsaariana, por exemplo, A história se repetindo. é esquecida, por exemplo. De fato, tem uma questão importante mesmo, que é assim, existe uma lógica colonial que ficou. Porque a lógica colonial, ela divide as pessoas em dois tipos de pessoas. Aquela que você vai reconhecer como dotado de uma possibilidade de ser protegido, direito de ter um estado de proteção, e aquela que vai ter só um estado predador. Aquela que que a vida não conta. Que a vida é meio isso. 9 pessoas mortas na última batida policial em Paraisópolis. Não tem história, não tem nada. Não tem imagem, não tem sensibilização, não tem luto, não tem dolo. Verdade, essa é uma estrutura colonial que ela fica nas sociedades como a nossa, ela fica em várias sociedades, ela fica nas sociedades centrais como elas agem com as sociedades periféricas. Mas o fato impressionante para mim é que, assim, bem, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Isso foi um objeto de reflexão das universidades, movimentação do pensamento crítico e tal, não sei o quê. Aí, de repente, aparece um negócio desse, da mesma natureza, amplificado, na sua frente, 2 anos, todos os dias. E aí, por exemplo, eu posso falar, porque do meu espaço, da universidade, eu juro que eu imaginava que boa parte das universidades do mundo, os universitários, o pessoal do pensamento crítico, o pessoal pós-colonial, falaria isso é inaceitável, insuportável, é impensável. Mas o que a gente viu foi uma coisa muito diferente. Se não fossem os nossos estudantes, que são corajosos, que foram os estudantes que no mundo inteiro levantaram bandeira, estão aqui sendo perseguidos, estão sendo expulsos, as universidades teriam ficado caladas. Né? Salvo raríssimas exceções. Raríssimas, honrosas e heróicas exceções. Muito interessante, gente que veio do pensamento do pensamento queer, como Judith Butler, certo? Gente que veio do movimento negro, como Angela Davis. Eles falaram de maneira muito honrosa nesse sentido. Agora, o silêncio dos outros foi terrível. Isso coloca uma questão muito importante, eu acho. Que assim, tem situações, como eu disse, são situações dramáticas. Nessas situações dramáticas, você espera que o pensamento seja capaz de ir na frente do drama. Ele pensa o drama antes que o drama ocorra. Ele fala, isto vai ocorrer. Se você não tem essa força de falar para antes que ocorra... Mas olha que coisa curiosa, né, Vladimir, como isso também acontece. Quando as placas tectônicas começaram a se mexer no Brasil, e era evidente, eu como um homem, com toda a minha história de vida, que eu não vou repetir aqui, e ainda sendo representante de um conjunto de políticas e liberdades e propostas naquele parlamento horrível, que já era horrível e só piorou, quando eu fiz o diagnóstico de que o que estava acontecendo no Brasil era fascismo ou neofascismo, eu e a Márcia, nós fomos ridicularizados por muita gente da academia, que também se calou naquele momento, ou acusou a gente de louco, ou disse que a gente estava abusando do significante fascismo, que nós éramos irresponsáveis. Teve professor de filosofia que ia nas livrarias e tirava o livro de Márcia, Como Conversar com o Fascista, da prateleira. Tirava e escondia. E hoje, vários dessas figuras que ridicularizaram a gente, quando a gente deu nome às coisas, quando eu chamava de extrema-direita e a imprensa se recusava a dar nome à extrema-direita, também as pessoas se calaram, certo? Então, esse papel de estar na frente, né, de ver adiante, de ser a seta que joga, né, com o facho de fogo para iluminar o caminho, não tem sido cumprido em outras partes do mundo por outras questões também. Sim, não tem e eu só fiz essa ressalva em relação a coisa do judaísmo, da judeidade, o judaísmo, lembrei dos kibbutz, porque também a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas. E eu vejo que tem um antissemitismo aí, sempre pronto para voltar. Sim. Sempre pronto para voltar. Como nazismo, como fascismo. Todas as formas tá tudo dormente, de racismo. Né? Então, assim, é preciso tomar cuidado. A nossa crítica é a extrema-direita judaica, o colonialismo do Estado de Israel, do moderno Estado de Israel. Nossa defesa é aos direitos humanos e ao direito de autodeterminação dos palestinos. Lembrando que os palestinos também não são um bloco monolítico. Os palestinos também têm suas divisões internas. Né? O Hamas não me representa, então jamais vou defender publicamente o Hamas nem sua política.
Sei muito bem, não sou ingênuo,